Economia, com Juliana Rosa. Juliana Rosa, pela quantidade de álcool que ela passou você tá me no vendo? fone, é lógico que eu tô te vendo, pela quantidade de álcool que você passou no fone, é de se perguntar se você vai me ouvir, né? Porque vai parecer que você tá debaixo d'água. A gente tava falando aqui que a gente é A louca doida do do álcool. A louca do álcool, né? E aí você passa, você vai lá no cabeleireiro, arruma o cabelo, né? Deixa tudo bonitinho. Aí você pega aquele álcool e gruda na orelha. Não, o pior é esmalte, tá horrível o esmalte. Não, eu Sai posso o brilho, imaginar. Ó, descasca. Não, eu posso imaginar. Aí você vai... Não, e fora que você, sei lá, você passa um hidratante nas mãos, daí taca o Cola álcool. tudo. Nossa, bom, é aquilo, Tá né? fácil a Produto vida. de beleza também, e produto de beleza, né? As mulheres estão gastando menos com batom do que com lápis para os olhos e tal. Bom, mas você não vai falar disso, né? Você parece que está trazendo notícias não tão positivas. Saiu um número aí, só para que as pessoas saibam, quando a gente fala de inflação projetada para o ano, o Banco Central falava em 3,75. E aí, hein? Vamos fechar bonito, legal, vamos tirar 10 na aula de matemática? Não? Como é que vai ser? Só que não, né? A inflação, ó, desde 2004 que a gente não tinha uma inflação em julho tão alta. O número do IPCA 15, né, que é a prévia da inflação oficial, está apontando alta acumulada, olha só, em 12 meses, né, para a gente ter uma ideia da inflação em um ano, 8,59%. É muito pesado, né? Se você imaginar que, primeiro, a gente falou essa semana que os salários não, para quem tem salário, obviamente, né, porque o desemprego está muito alto ainda, e a gente tem os salários que não são reajustados pela inflação, justamente porque a situação ainda está difícil, tem muita gente desempregada, enquanto se você consegue uma vaga de trabalho, você consegue provavelmente por um salário menor do que você tinha antes da pandemia. E muita gente que ainda está na informalidade, né, Eneg? Daí você vai olhar assim, o que está subindo? São coisas que pesam muito, principalmente para baixa renda. E é difícil você cortar. Alimentação, os alimentos até deram uma desacelerada, né, como eles falam, tipo, subiram, mas subiram menos, mas estão muito pesados. A gente tem aqui, ó, pão francês, que tem a ver com alta do trigo, todos esses produtos que têm alguma dependência de preço internacional continuam pesando muito. Carne, combustível de novo, né, aparece aqui. Conta de luz está subindo pra caramba, porque a gente... É o maior vilão, não é? A conta de luz? Conta de luz porque a gente não tem nem perspectiva até São Pedro voltar a ajudar a gente, né? Porque a chuva só vai cair lá para o período úmido de novo, né? Lá para novembro, né? Dezembro. Então a gente vai continuar consumindo uma energia mais cara, que é aquela das termoelétricas gerada a partir do gás e do óleo diesel, né? Que é mais poluente também. E você sabe, né, que os especialistas estão me dizendo que é não só custo, mas também uma forma do governo desincentivar as pessoas a utilizarem muita energia elétrica para não ter o risco de apagão, né? Porque a gente está com a capacidade energética apertada, mas também eles estão aumentando mais ainda, né? O que aparece aqui no IPCA é que em cima daquela bandeira tarifa, não, bandeira vermelha 2, né, que é a mais alta, eles colocaram uma taxa extra de 50% em cima desse valor mais alto do megawatt, porque eles estão tendo um prejuízo grande com as contas públicas, ou seja, mesmo a gente pagando mais, o custo parece que a conta não está fechando, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, as pessoas estão ganhando menos, de uma forma geral, porque tem mais gente desempregada, muita gente está ganhando, não está desempregado, mas está com uma renda mensal menor. Então as pessoas estão ganhando menos. Os preços aumentam, então a sua capacidade de poupar alguma coisa diminui. Se diminui a sua capacidade de poupar, a sua capacidade de comprar também diminui. Você vai gastar mais com aquilo que é essencial e não vai conseguir fazer um investimento aqui ou ali, ou comprar algum bem. Vai adiar. Jogar sinuca aí, né, atrás de jogar, você viu aqui, né? Lazer, eu vi aqui. né? Você corta lazer, né? Quando você tem que gastar mais com coisa básica, E aí, né? o que acontece com o crescimento, o efeito disso sobre o crescimento econômico? Porque as contas do governo, para as contas do governo, essa inflação que você está falando, eles falam, vai sobrar dinheiro para os governos. Mas e para a gente? E para o crescimento econômico real?
Como é que vai ser para as indústrias, para a geração de emprego? Como é que fica isso? É uma preocupação porque limita o crescimento, obviamente, né? Depois que saiu essa inflação, você vê o mercado financeiro reagindo, já apostando, por exemplo, em crescimento de juros, né? Ou seja, você encarece o custo também de financiamento, também você puxa para baixo o ímpeto de consumo. E aí tem esse aspecto da inflação fazer com que a economia tenha um limitador para o crescimento, né? E agora tem uma questão, né, que eu achei interessante, tem muita gente comentando o seguinte, que o que surpreendeu realmente nesse dado de inflação foi o preço dos aluguéis, que agora, qual que é a discussão? A economia voltando aos poucos aí, né, com o avanço da vacinação, a expectativa é que os preços de serviços, e aí seja viagem, né, tudo que a gente não pôde fazer, salão de beleza, enfim, estética, tudo que a gente não podia fazer, porque, né, em algum momento fechou ali durante a pandemia, teve muito desconto e agora eles vão precisar pelo menos voltar com os preços para poderem se manter, porque muita gente deu desconto, né, até que não se pagava para pelo menos tentar não quebrar o negócio. Então, Voucher, né? Voucher, né? Pois é. Aluguel, então, Eneg, foi o grande destaque e a grande surpresa. Eu estava conversando agora com o professor Luiz Roberto Cunha, que é especialista em inflação da PUC do Rio, vai estar comigo mais tarde no Band News TV. Ele me falou assim, olha, realmente quando você olha aqui os dados de serviços estão pressionando. Aí qual que é a dúvida, né? É isso que você falou. Bom, mas qual é o espaço, né, que esses reajustes de preços de serviços têm? Afinal, quem tem dinheiro para pagar, né? Assim, tá bom, vou tentar reajustar, melhorar minhas margens aqui, né? Muita gente está tendo ainda prejuízo, obviamente, né? Dono de restaurante, né? Muita gente está falando isso, que depende de hora do almoço, muita gente está trabalhando em casa, não está nem fechando as contas ainda. Mas se ele aumentar o preço, talvez aqueles poucos clientes que estão indo nem vão mais, né? Porque o cara é isso, está apertado, ele está gastando mais na conta de luz, está gastando mais com alimento, com combustível, gás de botijão, né? Coisas, enfim, que você tem um limitador. E a discussão, então, é essa, né? Assim, até que ponto a gente vai ter uma inflação que vai realmente pressionar muito ou não, se os serviços vão ter espaço para isso. E a grande dúvida é o quê? Política, né? Porque com esses ruídos políticos todos, a gente tem um medo das pessoas estão pensando que, conforme a gente vai se aproximando de debate eleitoral, o câmbio ano que vem, o professor Luiz Roberto Cunha falou, olha, ele pode voltar a se aproximar dos R$6, né? Porque hoje teve a repercussão dessa confusão toda de urna, de voto impresso, né? Do burburinho de democracia, isso tudo é aquilo, já pesa hoje, na nossa vida hoje, porque assim... Você tem dinheiro no bolso, mas você fala, cara, o ambiente está esquisito, né? Não vou comprar, não vou financiar uma coisa de longo prazo, sei lá, né? Vou esperar, não sei, sei lá, o negócio vai degringolar. Então, assim, a política também não está ajudando, né, Oineg? Porque começa essa confusão de voto impresso para lá, de ameaça para cá, né? Você gera um ambiente, tanto para quem quer investir, para ampliar um negócio e tal. Cara, o negócio está esquisito, né? Vou esperar. Então, assim, o que a gente está vendo é que o grande risco é via câmbio, né? Se o dólar se valorizar demais com essa confusão política e com a própria mudança do mundo, né? Porque a gente está vivendo um ambiente hoje favorável, mas a China não vai ficar crescendo o que está crescendo agora, vai depois dar uma estabilizada. Então, pode ser também que comece a também não ajudar muito os emergentes como nós, né? E aí os emergentes, se não estão fazendo seu dever de casa certinho, os investidores ficam ressabiados e falam, vamos ficar aqui de longe olhando, né? Para ver o que vai dar naquele país. Tem uma pressão enorme aí, né? De gasto público, de toma lá da cá. Se por um lado você imaginar, né? O professor Luiz Roberto Cunha falou assim, que o centrão mais fortalecido na base do governo é bom para pautas econômicas, para avanço de reformas, o que é bom para a economia. Por outro lado, você consegue imaginar no meio dessa confusão toda, algum projeto que de fato seja consistente ou algum projeto que agrade mais os interesses políticos pensando nas eleições do ano que vem, né? Só ver a notícia que você deu aqui, né, na semana passada do fundo eleitoral triplicando. Exatamente. Nossa, que coisa importante para a sociedade, né? Realmente foi uma discussão que a sociedade adorou ouvir. E esse é um exemplo. A gente tem um judiciário que custa 100 bi por ano,
Eles não falam em cortar nada ali, né? A gente tem o segundo congresso mais caro do mundo, a gente tem os estados com endividamento elevado, ninguém fala em cortar coisa nenhuma. Aí fazem uma reforma tributária para assaltar. Eu estava falando na abertura, que chamar o camarada que paga imposto de contribuinte é uma malandragem, né? É um assaltado, né? Não é contribuinte, ele não contribui com nada. Os caras vão lá e tomam o dinheiro dele, é uma vítima. Exatamente. Contribuinte. Vai catar coquinho. Economia com Juliana Rosa. Volta na segunda-feira. Você é bom, domingo, você é bom. Como é que chama aqui em São Paulo? É Pebolim, né? Sinuca. Pebolim. Pebolim. Não, Pebolim, pra não, Pebolim. outro, Lá é no que eu fundo vi- tem um eu vi o Pebolim. fundo Tem um dele Pebolim. ali. Eu Ah, gosto de Pebolim. Pebolim, mas na minha terra, Rio de Janeiro, é Totó, tá? Totó. Adoro jogar. Eu sou muito boa adoro. pra Totó. Só que Ah, então vamos marcar? vamos marcar, Quando- porque, temos na que verdade, marcar. eu roubo um pouco, porque eu acho que não pode rodar Você os roda. bonecos, né? Não pode Você roda? rodar, é. Não pode rodar. Não, né? Fazer plá, sabe, com a Pode, mão, claro que assim. pode. Não pode, não. Gabi. 999592100. Quem conhece a regra do Pebolim ou do Totó? Pode sair rodando aquilo que nem uma manivela? É, não pode, não. né? Você Eu tem acho que segurar o seu depende de punho. quem pertence ao Pebolim. Porque se o Pebolim Ah, for bom, meu, isso é a verdade. regra é minha também. Então eu rodo. Pode ser Disse a assim? que veio. Ou eu Combinado. fui meio autoritária? Não, eu achei bom. Não foi meio autoritário, isso foi autoritário e meio. Tá bom. É 100% autoritário. Juliana, então a gente se vê na segunda-feira. Tá Quer dizer, certo. eu vou te ver hoje à noite, provavelmente, no Jornal da Band. Combinado. E também no Band News TV. Mas a gente vai se ver na segunda-feira. A Beijo! gente, a gente combina de jogar e não paga, né? Porque tá tudo caro. Aproveitar não, a isso é sua verdade. mesa aí de Pebolim. Valeu! Tchau. Tchau.